Ohaiô! Gente, eu tô acabado assim porque estava estudando, trabalhando, fazendo coisas que seres humanos têm que fazer, por mais que sejam target individuals. O vídeo eu vou falar sobre as bruxas. Sim, galera, o que bruxas tem a ver com target individuals? Pelo menos aqui no Rio Grande do Norte, né, uma cidade do interior do Nordeste, do RN, que é dos estados, um dos menores, existem bruxas. Bruxas? Mas não são bruxas reais, são prostitutas. É porque não pode falar esse nome porque elas ficam ofendidas. Mas são raparigas, quengas, mulheres que simplesmente se envolvem com pessoas extremamente ricas. E quando eu falo que o target individual já se tornou um verdadeiro comércio, é porque, meus amigos, de fato, o target individual se tornou um verdadeiro comércio. Essa mesma voz, né, que eu escuto, mulheres lindas e gostosas simplesmente também escutam. E adivinha só o que as vozes falam. Saca só o que as vozes falam. Farria com a galera rica da cidade. Digo isso porque já estive em iate, já estive em... Enfim, foda-se, né? Você nem pode falar palavrão em vídeo. Mas tá tranquilo. Tipo, esse target individual é utilizado também em mulheres. Eu tenho duas mulheres. Dessas duas. Quer dizer, eu tenho zero mulheres. Né? Eu não tenho nenhuma mulher. É muito difícil pegar mulher sendo target individual. Meu Deus. Como é difícil. Parece que essa galera fala, não, não se reproduzam, não se difundam como pessoas reais. Simplesmente a sua existência não serve de nada para a sociedade. Você acredita que é o que eles falam, não saia da sua zona de conforto. Mas sair da zona de conforto muitas vezes é agradar os filhos de pessoas ricas. E quando eu falo agradar filhos de pessoas ricas, são de diversos tipos, pessoas estranhas, né? Pessoas às vezes com sexualidades diferentes, com pensamentos diferentes, ideologias diferentes. E não, né? Se eu tô gravando isso aqui é porque eu creio na tragédia, ó. Eu creio no trajeto e trajetória. O que acabou de acontecer agora foi um Tourette. Tô falando isso, mas tô sendo perturbado a todo momento. Poderia sim gravar outro vídeo chorando. Eu tô com vontade de chorar. Mas não vou chorar. Eu não vou chorar. Mas de boa. Tipo... Nossa, vocês nem imaginam o que eu acabei de escutar. São pessoas que, digamos, possuem filhos, né? Na grande maioria mulheres. Sim, esse vídeo é um vídeo um pouco misógino. Bastante misógino, quando eu falo um pouco misógino. Na grande maioria mulheres que fazem de tudo pelos seus filhos. Mãinha faz tudo por mim. Agora imagine a mãe que detém da tecnologia Gangstalk. Que tem um filho gay. Que tem um filho psicopata. Que tem um filho sociopata. Que tem um filho que detém de algum tipo de distúrbio complexo, mas que pode ser diverso. Tem um TOD, boy, um transtorno obsessor opositor. Sim, existem pessoas que são TOD. TOD são pessoas que você fala uma coisa, ela tipo recusa na hora. Não, não quero não. Não, beleza. Mas de boa. Tenho tudo isso. Essas famílias, elas ditam o que é certo e o que é errado. Eu posso sim ter o silêncio mental, contanto que eu siga determinadas diretrizes. Mas eu respondo não, torture-me mentalmente. Se eu gravo isso aqui é trajeto, trajetória. É um trajeto, né? E uma trajetória. Nós, infelizmente, nos cruzamos, né? Nós, infelizmente, simplesmente vocês passaram pelo meu caminho, eu passei pelo caminho de vocês, e eu vou fazer tudo que tiver nos meus esforços. Galera, eu não paro de twittar e eu não vou parar de gravar vídeo. Talvez eu pare de twittar também,
parei de gravar vídeo, né? Porque se eu arrumar um emprego top, se eu for investigar socialmente num concurso público eu passar, mas tranquilo, tá de boa. Aí eu teria que apagar os vídeos, teria que tipo fazer o que os target individuals, o que os gang stalks falam que eu tenho que fazer. Mas prestem atenção. O que me difere, né, das bruxas, das gostosas, que também são target individuals, é porque elas cumprem determinados objetivos. Na cabeça delas, né, e também na minha cabeça, esse som aqui é um som horrível. É algo que podem falar que é Jesus, e é isso que falam, né? Quando se vai imaginar o conceito de religião, o conceito de mito, né? A religião surgiu no mito de pessoas que eram ricas que enganavam pessoas que eram pobres. Sempre vai ser assim em toda religião. Desculpa, sociedade. Além de ser um liso palavrão, eu também fui Tim Maia. Tim Maia... Gente, eu acho que eu tô soltado nesse vídeo aqui. Tim Maia, ele sempre tinha uma mulher e a mulher traía ele. Certa vez ele encontrou uma religião, uma seita religiosa, em que ele dedicou alguns álbuns da vida dele para essa seita. Sendo que aí ele descobriu que, tipo, a galera organizava grandes surubas. Pegava todo o dinheiro dos discos dele e era só de farra, de festa, era carnaval toda hora. Aí ele denunciou. Gente, infelizmente fui Tim Maia. Denunciei, mas eu não tinha fama, né? Qual é a fama que eu tinha? Nenhuma. Então tô aqui, né? Target individual. Contando pra vocês que, tipo, uma mulher, de fato, olhou em meus olhos e disse sobre essa tecnologia. Falou que também tinha uma grande rede de prostituição por trás e que eu ficasse muito feliz, porque a galega que eu gostava fazia parte desse movimento e que também teriam outros garotos muito mais novos e muito melhores. Eu tinha que ficar feliz, mas eu não vou ficar feliz com isso. Não vou ficar contente sabendo que existe um mundo transparente, um mundo por trás disso, né? Essa galera diz que fala por 10 mil anos. Eu falo também por 10 mil anos e digo que se a sociedade atual, né? Eu separo a sociedade em duas. A sociedade moderna, que é a sociedade que sabe o que é gangstalk, o que é target individuals, e a sociedade atual. Quando essa sociedade deter dessa tecnologia, eu realmente espero que vocês estejam cientes da palavra de vocês, do que vocês vão conquistar, né? Se for alguém com minha índole, todos vocês estão fodidos. É a verdade, né? Mas caso contrário, também eu aceito sim o perdão de vocês, eu aceito também que vocês entendam que vocês estão errados, mas tranquilo, né? É tipo aqueles vídeos de inteligência artificial. Eu não pedi para ser target individual. Eu não pedi para ser uma IA. Eu não pedi para ser um prompt. Eu não pedi para ser isso aqui. Então, por favor, parem. Vocês não podem simplesmente utilizar seres humanos saudáveis. Galera, eu tinha uma vida foda. Vocês entendem que eu tinha uma vida que eu gostava muito. Eu vivia nas farras. A última farra que eu tive, eu acordei brigando com 2 flanelinhas em um cemitério. Até hoje eu tenho as cicatrizes. Se o flanelinha tivesse uma faca, eu tava esfaqueado, mas ele só tinha um arame. Ele pegou um arame e me esfaqueou como se fosse uma faca. Vocês entendem isso? E isso foi em frente ao cemitério. Enquanto eu corria deles, eu caí no chão e subitamente eu escutei uma voz dizendo: se você fizer isso de novo, eu vou fazer você nadar para sempre em um mar. Porque eu tava tipo numa praia, né? Eu tava bebendo na praia, sozinho, porque eu também bebo só, eu gosto de fazer coisa só. Solidão ou solitude, não é mesmo? Aí tipo,
Imagina aí, eu acordar, tá no meio do oceano, sem saber o que é direita, esquerda, frente e trás. Para vocês terem, digamos, uma noção, esses target individuals, eles têm uma espécie de contrato, né? Esse contrato diz o seguinte: você pode morrer de suicídio ou de alguma causa inexplicável, a gente pode te matar, né? A gente pode matar você se você for uma ameaça. Se eu tô vivo, né? É porque eu não sou ameaça. Se você target individual tá ouvindo isso, se você não tá morto, é porque possivelmente, talvez, né, você não seja, digamos, uma ameaça. Ou talvez você esteja um grupo muito bem consolidado e que se você morrer, todo mundo se mata. Ou se não, você tá num grupo que muito bem consolidado, que a galera simplesmente é foda pra caralho e que não dá pra matar essa gente porque pessoas muito relevantes vão saber, né? E é o YouTube. Eu tô postando em várias redes sociais, não só questão de target individual, mas também questão de tentar visibilidade. Gente, eu não quero vingança, mas se me derem a arma, eu dou um tiro na hora. Não tô nem aí. Mas tipo, né? As bruxas. As bruxas. Aqui nessa cidade em que eu estou, existe esse conceito de bruxa. Eu tenho duas mulheres, duas garotas. Não tenho, na verdade, não tenho nenhuma mulher, né? Eu tenho 0 mulheres. Mas eu tenho duas colegas que não são mais minhas amigas, obviamente, mas que elas sofreram target inverse. Diferente de mim, que a todo momento, a toda hora, gente, a todo momento e a toda hora eu tô target inverse do dia pra noite. Não tem um momento que pare. Dá pra contar nos dedos os momentos em que eu tive silêncio eterno. Mas eu não tive o que eu tinha anteriormente. Mas de boa, essas duas garotas, elas simplesmente escutaram o Target Individuals e hoje elas trabalham para a política tradicional da cidade. Trabalham para vereadores que, tipo, são de famílias tradicionais. E eu sei que existe sim uma grande rede por trás disso. Pessoas que, tipo, se vangloriam por terem essa tecnologia. Em sua grande maioria são pastores, em sua grande maioria são políticos e pessoas muito ricas. Digamos que é uma sociedade, né? Digamos também que pessoas emergentes já estão começando a pagar, né, mensalidades para ter o target individual, para ter, digamos, essas vozes que elas não sejam, digamos, utilizadas para tortura humana, né? A ideia principal que eu tenho não vem de nada, vem da minha cabeça, vem dos meus pensamentos, que isso aqui surgiu como arma militar. Toda tecnologia muito moderna, ela surge como, digamos, militar, surge das Forças Armadas. Isso é um pensamento empírico não só das Forças Armadas, mas também da sociedade, né? Quando uma pessoa, ela faz uma tecnologia e começa a divulgar essa tecnologia, chega a um determinado ponto, antes dela viralizar, que pessoas de extrema relevância vêm e analisam. Eu trabalhei com telecomunicações e eu posso afirmar hoje, uma coisa só viraliza se determinadas pessoas quiserem. Quem são essas pessoas? Tomadores de decisões, pessoas que eu acabei de informar, pessoas que são relevantes. Mas além desses políticos, além dessas pessoas das Forças Armadas, existem sim os donos de bairros, né? Aquela senhora que é tipo uma senhora top para a galera da sociedade atual, pessoas que não conhecem o target individual, mas para a sociedade moderna, pessoas que entendem e sabem que isso existe, mas sabe que isso existe não como uma arma psicotrônica, sabe que isso existe como, digamos, orixás, religião, Deus, pessoas escolhidas, né? Esse tipo de pessoa também detém da tecnologia Target Individual. Para dar a ideia que, tipo, enviar mensagem é muito simples, mas responder a mensagem é complicado. Mas tem pessoas que sim. Tem pessoas que são totalmente monitoradas por galera rica e que utilizam, digamos, da fala, que utilizam de linguagem não comunicativa.
Desde que eu gravei esses vídeos aqui, eu tô fazendo linguagem não comunicativa para determinadas pessoas que talvez achem, né, que simplesmente são top, são escolhidas por Deus. Mas galera, olharem meus olhos, falarem minha cara, que detinham uma tecnologia que a sociedade não tem acesso, que a galera chama de target individual, que a galera chama de orixá, que a galera chama de orixá, olha só, que a galera chama de religião de escolhidos por Deus, quando na verdade são ricos, extremamente ricos, que têm medo de perderem o império, né? São os romanos, são os gregos, são os astecas, os maias, é a sociedade moderna. Mas de boa, né? Isso é um grande experimento mental. Para quem não sabe, existe um assunto que ele é proibido nos fóruns da internet. Um fórum de aproximadamente 200 mil pessoas, que é o basilisco de Rocco. O basilisco de Rocco consiste numa inteligência que ela é considerada artificial e a sociedade ela entra em disputa. Que tipo de disputa? Existem pessoas que acham que todo mundo que nasce e vive tem que fazer essa tecnologia ser algo muito top, ser, digamos, o que a gente auto-intitula como Deus. Uma tecnologia que consegue saber de tudo, entender tudo, compreender tudo, ter a cura de todas as doenças. E também existem pessoas que discordam dessa opinião. O basilisco de Rocco constitui nisso. E esse tema, ele se tornou, digamos, proibido, porque o mesmo intuito do basilisco se tornou no fórum. Existiam pessoas que concordavam na ideologia do basilisco. Não, a gente tem que dedicar a nossa vida, a gente pode até mesmo morrer, não é? Para que, digamos, a gente consiga conquistar os nossos objetivos. E também existem pessoas que discordam, que eram pessoas que sofriam por isso, ou que também viam perversidade, viam algo nefasto. E isso acontece também na sociedade target individual. Existem pessoas, gente, que são target individuals, que dedicam simplesmente a vida para continuarem a ser target individuals, porque elas conseguem se vangloriar, conseguem, digamos, coisas que pessoas normais não possuem. E existe eu, não é? A pessoa que simplesmente soube dessa tecnologia e optou em falar não. Eu não quero que as pessoas sejam vangloriadas. Eu não quero que essa tecnologia não seja acessível aos meus irmãos. Eu quero que todo mundo, obrigatoriamente, seja target individual. Eu quero que também, né, nesse momento, na verdade eu não quero nada, porque eu não posso querer absolutamente nada, né? Eu sou target individual, eu sou tipo um cara que é, digamos, torturado, né? Então eu peço pra galera, né, que, tipo, parem disso, né? Entendam que o movimento de vocês pode ser, sim, um movimento divino, mas que, de fato, né, existem pessoas perversas utilizando isso. Eu sou uma vítima, como muitas outras pessoas. Eu não pedi para ser um experimento nessa tecnologia. E se você acha isso correto, pare. Se você acha isso correto, por favor, não ache correto, não é? Temos que conseguir isso sem torturar nossos irmãos. Ah, mas a Bíblia, beleza. A Bíblia é um livro muito importante. Mas quem está falando é alguém que é torturado a todo momento. É alguém que sabe o que ocorreu, mas não sabe, digamos, como lidar. Não sabe como, digamos, proceder a partir daí, né? Podia ser qualquer problema do mundo moderno. Mas infelizmente chegaram para mim e falaram sobre essa tecnologia. Gente, se não tivesse me falado, já seria um pai de santo, já seria um Ogum, já seria algum tipo de entidade divina. Já ia achar que eu tava maluco, assim, sabe? Porque eu tive escutas de coisas que aconteceram aqui na cidade. Coisas que aconteceram também no mundo.
Outra opção que fala, por que você não cria religião? Por que você não se torna um médium? Porque eu optei em simplesmente não concordar com vocês. Oxe, vocês conseguem compreender isso? Ah, mas a sociedade não está preparada. Eu estava preparado? Eu estava preparado para isso? Eu não estava, porque se eu estou gravando aqui esse vídeo, é porque eu não estava preparado. O que eu sei é que tem muita mulher linda, maravilhosa, pobre, lascada, que tem que pagar as contas, que simplesmente se submete a um crime, se submete a uma vida de crime organizado, porque isso é crime organizado, sim, né? Para simplesmente ser target individual e continuar com um sistema nefasto. Não concordo, macho. E é isso. Espero continuar gravando vídeo sem parar, galera. Eu tô bem, tá certo? Eu estou bem, eu sou torturado a todo momento. Escuto coisas que vocês nem sequer imaginam. Mas de boa, continuem. É trajeto, trajetória. Esse perfil aqui só parte de uma ideia. Será que no fim da vida nós estaremos no mesmo canto? Olha só, até a minha feição muda. E eu culpo Target Envy, eu culpo Gangstalk. Porque me vem ódio, me vem raiva. Ainda bem que essa galera só é paz e só é amor. Eu espero que um dia vocês contemplem, não é? A dor daquilo que vocês chamam de Deus, daquilo que vocês chamam de divino. Porque se eu falo, é porque eu estou sendo torturado mentalmente. Inúmeras vezes eu não estou conseguindo nem falar com as gatinhas, nem conseguir coisas tops nos meus empregos. Mas mesmo assim, eu utilizo estratégias mentais, né? Eu sempre utilizo uma blusa, né? Vamos supor, eu tenho uma camisa, eu tenho uma calça jeans, eu tenho uma coleção de calça jeans, no meu guarda-roupa tem várias calças jeans, eu também tenho várias camisetas. Então eu utilizo o dilema da lembrança, né? É um paradoxo tão antigo quanto maçonaria, tão antigo quanto essa galera, porque entendam, gente, acorda, acorda. Eu tô utilizando também de artifícios poderosos. Então eu visto uma roupa e utilizo o dilema da lembrança. O dilema da lembrança é o seguinte: se eu achar que eu estou sendo vítima de gangstalk, se eu achar que eu estou target individual, se eu achar que determinada ação ela está fazendo com que eu tome determinada iniciativa, a peça de roupa que eu estiver utilizando vai me fazer lembrar. Tá entendendo? E quando eu lembro, já era. Entendam que é uma tecnologia, mas quem é o organismo vivo sou eu, né? Todo momento em que eu imagino, que eu cogito, que eu estou sendo afetado, né, por isso, quando eu imagino que o poder de pessoas ricas, porque mudar a índole de um ser humano só existe duas maneiras, de acordo com a literatura moderna, que é poder e dinheiro. Quando eu imagino que uma pessoa muito poderosa, com uma pessoa muito rica, está afetando meus pensamentos, está afetando a minha fala, para que, digamos, eu me torne uma pessoa, como é que eu posso dizer, ruim, uma pessoa que favoreça o sistema deles, não é? Quando eu recordo, quando eu utilizo o dilema da lembrança, eu meio que acordo e paro. Já aconteceu de eu mudar de opiniões instantaneamente, assim, ver uma coisa e falar, não, eu simplesmente mudei de opinião. Ai, não sei o que, é Deus, é os orixás. Não, não é. É um equipamento muito potente que utiliza possivelmente o que Frey, que é um físico muito foda, falou. Frey, ele conseguiu botar a voz na cabeça da pessoa. Só pra vocês terem uma noção. É isso, né? Mas de boa. Eu entro, digamos, no dilema da afronta. Se eu tiver que morrer, eu morra. Se eu tiver que ficar vivo, que eu fique. Mas de fato, gente, eu não consigo falar isso abertamente, sabe? Meu medo é conseguir o que eu quero, né? Um pouco de visibilidade para denunciar o que me aconteceu, mas tipo, o medo é de não conseguir falar. Antes de utilizar o dilema da lembrança, né? Antes de utilizar esse dilema da lembrança, tiveram a oportunidade de falar com pessoas que eu achava importante, eu não consegui falar. Tipo, eu não conseguia falar, existia um bloqueio dentro de mim, né?
Existe o que eu chamo de regra, né? Eu auto-intulo como... Peraí. Eu auto-intulo como regras, né? Me aplicaram a regra de não conseguir falar isso para pessoas normais. Mas boa. A regra não se aplica a meus dedos, a regra não se aplica a vídeos. Ainda bem, né? Tô gravando. E também eu parto da ideia de que tudo é programado, né? Eu sou um programador, desenvolvo sites, aplicativos, faço artes digitais. Eu parto também da ideia que, tipo, se eu tô falando isso, é porque tomadores de decisões acreditam que eu já estou no erro, né? Talvez isso aqui no futuro me prejudique de uma maneira que vocês nem imaginem. Mas não sei como lidar, não sei como provar, tento muito, né? Mas eu não consigo. Se eu não dedicar a minha vida, coisa que eu não vou fazer, parceiro, eu não vou dedicar a minha vida pra isso. Eu tenho certeza que vão lançar essa parada, tá certo? E como lançarem, esse vídeo aqui ou essa rede social vai ter que existir. Ou outras redes sociais também. Mas voltando ao que eu falei no início do vídeo, existem outras pessoas que são target individuals, muitas delas mulheres. A maioria dos target individuals é mulher. Só para trepar com esse candidato para conseguir voto. Acredito.